Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café. Assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências. Muito bem, estamos de volta ao vivo, 17 horas e 50 minutos. E foi quando dá intervalo, geralmente o treinador faz uma substituição, né, gente? Então saiu o Lúcio, entrou o Fabiano Padilha conosco aqui, mas a gente vai seguir trocando um passe, trocando... para dar um fôlego para o time. Para dar um fôlego para o time, né? O intervalo foi rápido, a gente está aqui na cobertura especial Eleições 2020, e a minha parceira de bancada aqui, a nossa chefe de jornalismo, a Janine, né, Appel. Então a gente está muito tranquilo, porque estamos também com o Candinho, com o Rui Gifone, com o Andrei. E eu já vou passar a bola para ti, Fabiano. Boa tarde, bem-vindo. Do que tu estava ouvindo, do que tu estava sentindo aí, o que tu traz de avaliação? Qual é o teu sentimento nesse momento aí? Obrigado por estar com a gente aí. Olá, bom, então boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de fazer parte mais uma vez das eleições. Até por então a gente viu ali os primeiros resultados que saíram, né? Saiu a primeira urna, depois saiu mais um pouquinho mais, já está em 1 ponto alguma coisa por cento. E aí o percentual expressivo que deu da diferença assim de início pós-Possobon, né? Isso me chamou a atenção, visto pelo fato que todos os demais candidatos, exceto o PT, ali apoiaram o Sequim. Então eu achei que a diferença não ia ser tão gritante de início. Claro que recém está no início, a gente vai ver que isso ainda pode se aproximar esses valores. A gente viu na nossa última eleição que teve para candidato de prefeitura, né? Que a diferença foi mínima. Foi mínima, é verdade. Então a gente fica ainda mais... Foi surpresa, assim, os primeiros números já vieram surpreendendo nós indo lá de fora. Hein? Lembrando que 2% e outro 40, 2,4%, né, ainda, então acho que é pouco ainda. Né? E só para descrever mais detalhadamente os percentuais, até agora, desses 8.182 votos, 6% foram nulos e 4,71% foram em branco. Olha, nós temos uma nova parcial agora. Sequim tem colhendo. 6,28%. Sequim tem colhendo. 6,28% das sessões totalizadas. Mexeu bastante. Possobon 4.203, 57,53%. Sérgio Sequim 3.103, 42,47%. Tá encolhendo. Tá encolhendo a diferença. Agora provavelmente deve estar abrindo algumas outras urnas, né? Muito provavelmente. Outro tipo de urna e deve aproximar daquilo que nós falamos no início. Só que é pouco ainda. A diferença vai ser pequena. Não vai ter uma grande diferença. Mas é pouco ainda, hein? 6% é muito pouco. Não tem como prever nada. Tá? 6% é muito pouco. Mas é um percentual entre nulos, brancos, mais de 10 mil, né? Então isso já pode ter um... Eu tenho uma curiosidade imensa em relação à abstenção. A abstenção, com certeza vai ser grande. Qual é o número da abstenção? O número maior que o primeiro. Votos brancos. Saiu o número de ainda abstenções? não sei, né? 10 mil. O número de abstenções no primeiro turno beirou a 60 mil. De 204 mil eleitores de Santa Maria, 58 mil, um pouco mais, não foram às urnas. Foi um número muito expressivo. Né? Expressivo.
Para esse segundo turno, na opinião de vocês, será que isso diferença- desenha? Eu acho que vai ser maior. A eu acho. diferença no momento agora é de 15%. Né? Tá encurtando. encurtando. Assim, ó, de 61 para 38, para vir para esse cenário, é significativo. E uma variação curta que teve de votação. E é pouco, foi 3% só, 4% só. 4% de diferença. E ele cresceu os muito. números que nós tínhamos antes era 2, agora nós temos 6,28. Eu digo que em pouco espaço de porcentagem o Sequim cresceu muito em relação ao Jorge, eu acho. Mas é como diz o Rui, né? A ideia não é ter uma margem grande, né? Tanto para um lado ou para o outro, vai ter né? aproximação. Vamos equiparar agora. Agora a tendência é equiparar, né? E tudo depende também de onde são as urnas que estão sendo abertas. Isso é outro fator que determina, porque aí a gente não sabe. E a gente lembra, Rui, na primeira que teve a votação, quando abriu a votação da prefeitura, até surpreendeu que o Jader estava bem atrás, estava em quinto, né? Na E primeira subiu. votação, e depois ele ficou em terceiro, né? É. Em quarto, estava em sexto, ficou em quarto. Sim, mas subiu. Subiu. Porto Alegre, 26%. Sebastião Melo, 53,61%. Subindo. Manuela Dávila, 46,39%. O Melo tá subindo. O Melo tá subindo, então. Caxias do Sul, o Adiló está com 60,18%, o Pepe Vargas com 39,82% e já estão com 73,49% Tá se encaminhando pro PSDB lá. das sessões PSDB. totalizadas. Já Tá se encaminhando está se pro PSDB. encaminhando. Pelotas também está um pouco lento, 14% apurado. Paula Mascarenhas, 66,49%. E Ivan Duarte, 33,51%. Semelhante aqui, né? Semelhante aqui em Santa Maria. Canoas, que ainda parece indefinida talvez, 90,94% das sessões totalizadas. Jairo Jorge com 52,03%, virou. Virou, hein? E Luiz Carlos Busato com 47,97%. Essa acertei. O Jairo Jorge deve ter. Quer dizer, Reverberou. estamos acertando. O Jairo Jorge acho que deve ter uns telespectadores- votos trabalhados lá, né? Um dos telespectadores nossos que mora lá na Tancredo Neves diz que acompanhou lá vários resultados e que lá o Jorge está ganhando bem na frente. Eu acho que significa aqueles votos do Luciano, hein? Possivelmente. Possível, né? Aquela região é uma região já predominantemente do PT, né? A região do PT ali, né? Aquela região é uma região forte. deles. Agradecer o carinho do César Aguiar aí, que nos mandou, né, o WhatsApp aqui, tá ligado com a gente. Está Obrigado. muito lenta a apuração de Santa Maria, né? Bastante lenta em relação às outras outras cidades do Rio Grande cidades, do Sul, Já muito havia, lenta. se eu não estou enganado, uma previsão do TRE em relação à Santa Maria. demora maior de Santa Maria e Pelotas em razão das sessões eleitorais localizadas no interior. Que Canoas tem menos, Caxias Sim, tem é uma menos. região né? metropolitana ali, né? Pelotas, nesse momento, está com apenas 14,01% das sessões totalizadas, né, um pouco mais do que Santa Maria. Mais que o E a dobro, Paula né? Mascarenhas está com 66,49% dos votos, enquanto o Ivan Duarte está com 33,51%. Pelotas foi para o segundo turno por detalhe também, né? Por detalhe. Foi. Né? Se não fosse o Fetter lá, teria se resolvido No primeiro turno já. Essa votação em Pelotas por PSDB é expressiva, né? 66%, né? É grande. Tá louco. É surpreendente. Eu tô surpreendido com essa votação aí, de 66%. Mas eu acho que Santa Maria ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte ainda. Não acho que não tá. Não. E esse crescimento do Sequim em pouco espaço de escrutínio, né? Sim. Eu acho que ainda Não, a Tá indefinido. eleição aqui Tá indefinido disputada. está indefinido ainda. Não há definição ainda. Apesar Mas- de que o Jorge arrancou muito na frente. Né? Mas vamos levar em conta aquela pesquisa que foi divulgada e eu tenho pavor dessas pesquisas, com 30% de vantagem para isso aqui. Ah, não, isso aí Acho que não não vai acontecer. Não acontece. Isso aí é Só para se for- Isso matar. aí não. Isso aí Não, irreal, né? É irreal, eu não sei como é que conseguem. não sei como é que divulga um negócio desse, né? E o juiz eleitoral autorizou.
Eu, para mim, bom, não vou falar. Não fale. Ali no chicote do porco. Posso instigá-los um pouco? No chicote do porco. Foi um segundo turno sem sombra de dúvidas, de nervos à flor da pele. Sem dúvida. Tanto para os candidatos, quanto para os apoiadores, quanto para o eleitor. Que Uma baixaria, quer dizer, né? Vamos falar bem. Vamos. Foi uma baixaria o segundo turno, né? Se quem viu o debate, o último debate... Era essa questão que eu ia perguntar. O que teve de negativo a gente conseguiu perceber pessoais, né? enquanto eleitor, enquanto cidadão. Mas o que teve de positivo nesse segundo turno? Bah, É complicado. complicado. Eu vi o último debate só. Vi parte do último debate. Eu vi todos os debates. Eu vi só o último. Rui, Eu diria Ah, para mas foi uma vocês, exclamação. Foi muito difícil assistir. Dava vontade de trocar de canal. Tamanha baixaria. Bah, isso. Foi assim. A única coisa é que em alguns momentos o Jorge Pozzobon conseguiu mostrar o que ele fez. Sim. Só. E o Sequim propondo fazer faltou ao eleitor conhecer melhor As os propostas. programas de governo. sem dúvida, sem Com dúvida. certeza. Eu fico impressionado, a impressão que um dos primeiros debates que eu assisti, esse último eu não assisti, desisti. Comecei e não aguentei. A impressão que, eu até disse na rádio, se eu tivesse chegado de Marte no dia anterior para resolver em quem eu votaria, e eu vendo, não, claro que na rádio eu não podia falar naquele momento nos nomes, né? Mas o Sequim parece que ele vivia num outro planeta também, né? Porque não tinha compromisso com nada do que aconteceu na cidade nesses últimos anos. Ele era vice-prefeito, foi vice-prefeito uma outra vez, foi secretário não sei quantas vezes, então ele tem uma... Foi muito complicado. Pelo amor de Deus. É uma situação sui generis, né? Porque... Para vocês, uma perguntinha... Participou do governo, né? Ele participou do governo. Mas é evidente, né? E o Harrison também. Uma perguntinha bola nas... Pessoal, uma Olha a perguntinha pegadinha. bola nas costas. Ó, deixa pro André então aí. Esse fracionamento de 6 candidaturas no primeiro turno, ele se deve ao quê? Aos partidos terem a ideia de crescer e ter uma representatividade, ou visando uma certa coligação para um segundo turno, uma barganha, falando grosseiramente, uma barganha. Yes, claro. Eu acho que teve os dois pontos. Porque antigamente nós não tínhamos segundo turno. Então o que era? Tu apostavas as fichas no primeiro e daí se eu vou candidatar... Eu sei que eu não vou ter chance, tem meus 15, 20% ali que não vai me eleger, né? Então eu já tento apoiar o... Já vinha coligado. Já vinha coligado. Já vinha coligado. Agora não, agora é diferente. Agora a gente sabe que independentemente da maneira que for, a gente vai ter um segundo turno. Então os partidos eles conseguiram ter uma frente para colocar a população as suas ideias, né? Claro que após... Atualização. Posso? Vai. Por favor. Olha aí, ó. 23,11%. Agora deu um pulo. Jorge Pozzobon, 16.662 votos, 58,55%. Aumentou. Sérgio Sequim, 11.795, 41,45%. Agora tem definição. Agora já tá. Agora dá para se ter um pouquinho mais de... Acho. Porque nós temos aí 23% do que? Um quarto daí. Um quarto da eleição. Tá mostrando uma tendência. Dá em torno de 5 mil votos de diferença. Vai dar. É um número expressivo. Vendo... Na realidade dá um pouquinho menos. 662 para 795, 16 menos 11, 4.900 e pouco. Mas não vai dar tudo isso de diferença. Não, por isso que eu fiz essa questão, Rui, porque tu disse, vai dar pouquinho, eu também estou entrando nessa aí, mas agora já deu uma... Não, é que nessa proporção, apurado todos os votos, vai dar 18 mil de diferença de um para o outro.
Sim. Sim. E será que não estava invertida a pesquisa? Pode ser porque é marqueteiro, né? Que de repente, né? Inverteu, quem sabe, né? Uma jogada de mestre. Jogada invertida, jogou invertido. É porque Primeiro prêmio invertido. porque na eleição passada, menos de uma semana, Eu perdi o milão. Valdeci Oliveira tinha 6% a mais garantido. E isso era real, porque... Já temos prefeito eleito em Canoas, Jair Jorge. Jário Jorge. Ó, 99,54% das sessões totalizadas, ele aparece com 53,02%. E o Busato com 46,98%. Até porque É praticamente eleito, matematicamente eleito, certo? muito bem. Eu gosto do discurso dele. Eu também. Agora, ainda, né, em cima desses números, eu não sei se, de repente, a questão da morosidade, porque são cidades praticamente do mesmo tamanho, né? Sim. E eles estão bem já avançados no número. Talvez, Caxias talvez a do Sul explicação também possa está... ser essa, né? Ou talvez também As urnas do interior. do interior, falar, exatamente tirou a palavra, questão dos distritos, Caxias né, do Sul. os Mas lotamentos. Caxias do Sul também tem bastante distritos. Não, mas tem a Ana interior. Régia que fica logo ali, né? Caxias do Sul está com 85,26% das sessões totalizadas. O Adiló está com 59,99% dos votos e o Pepe Vargas com 40,01%. Porto Alegre, com 38%. Nós temos aí Sebastião Melo, 53,56%, com 138.860 votos. Manuela, 120.411, 46,44%. Aquele empate técnico que chegou a se cogitar, né? Vamos lá, essa É. questão de Porto Alegre é algo que me Não sei surpreende. se você chegou a dar uma acompanhada lá, Fabiano, também. Sim, a gente estava 46% acompanhando e dos realmente comunistas. pela diferença que estava dando ali, você está dentro da expectativa, né? Está dentro da expectativa. Eu acho que a Manuela, ela tem que, depois dessa eleição, mesmo que ela ficar com 40 e poucos por cento, ela tem que comemorar, né? Porque eu acho que nunca na história de Porto Alegre, me corrija se eu estiver errado, um candidato do Partido Comunista teve mais de 40% no segundo... Foi pro segundo turno e teve 40 e poucos por cento, né? Eu acho que isso é uma glória pro partido, né? Manuel é uma liderança nova, forte. Agora, uma das questões a gente está observando, claro que é cedo ainda. São Paulo, que é uma... tem Desculpa te muita- interromper. São Paulo, que é uma tendência do Boulos lá com Covas. Tem muita, eu acho que muita água para rolar ainda, como se diz, esse ano foi totalmente o ano, mas significa que aos poucos, praticamente as lideranças do PT, as cidades que tinham um certo domínio do PT, eles estão terminando. Então, né? não tem mais, né? Terminando. Tanto que fizeram Tanto é que uma nova esquerda talvez esteja surgindo aí, né? Com o caso de São Paulo, que até tu vai atualizar aí, né? São Paulo, Bruno Covas com 60,23% e Guilherme Boulos com 39,77%. 35,46% das sessões foram totalizadas até às 6 horas da tarde em São Paulo. São Paulo já é tucano faz horas, Faz né? tempo. E O ninho deles é lá, né? Não é, São Paulo não é canhota, né? Não adianta. O ninho deles é lá. Né? É muito difícil levar deles a eleição lá, né? Muito Faz difícil. tempo. E às vezes parece que a grande mídia vai tentando fazer com que... Não adianta, é o povo que escolhe, né? Se tu vê o Covas com 60%, é muita diferença, né? Muita diferença. Mas, eu se fosse o Boulos, depois da eleição, se acabasse com mais de 40%, eu estouraria de champanhe. Porque é a primeira vez que um partido radical da esquerda, porque ele é um partido radical, Fabiano, Rui, Andrei, pode também estar inserido nesse contexto, talvez se haja a vitória de Jorge Poçobon. Não digo a questão dos eleitores que migraram para ali, mas talvez quem não votou no primeiro turno. Pode. Pode, acho que pode. Pode? Pode. Porque de repente pode dizer, não, foi os eleitores, digamos, do Luciano Guerra. De repente pode ter sido quem não foi votar no primeiro turno. Isso a gente vai ver quando tiver difícil. o total da... Até É porque difícil. essa polarização extrema, digamos, que nós tivemos no segundo turno, pode ter feito a diferença para o eleitor decidir
realmente tomar partido entre A ou B. Mas eu acho que o Jorge, em determinado momento, soube afagar mais a esquerda. Ele foi lá tomar café lá na feira da Solidariedade. Feira da Cooperativismo. A Cooperativismo. Lourdes esteve aqui. Foi lá, a irmã Lourdes, né, recebeu, acho que a irmã Lourdes recebeu lá. Enfim, ele acenou para o PT, né? E talvez esses votos do PT façam toda a diferença, como está fazendo, eu acho. O Sérgio se vinculou Bolsonaro, o Bolsonaro, o Reis, de forma explícita, né? Clara, né? Mas também não tinha, eu acho que é a linha dele. É a linha dele, né? É a linha dele. Mas o problema não é o Sérgio. Não. O Sérgio Sequim é um cara, né, tirando a hora que ele saiu do governo, É um cara que não... que foi infeliz. Isso eu disse lá atrás. Né? Eu acho que ele é do tipo abraço, atende todo mundo, é aquela política tradicional. Herança do Farré. Herança do Farré. O posicionamento do Farré no último momento pró-Jorge é importante, não dá para esquecer. Também Farré pesa, gente. a própria postagem também e depoimento da Maria Rita Dutra também apoiando o Jorge trouxe um outro segmento junto aí também. Trouxe também. Maria Rita que foi muito bem votada. Muito bem votada. Eu participei de um evento com ela. Ela seria uma bela vereadora. Eu conversei com ela. Esteve aqui conosco hoje. Esteve aqui, né, hoje, acho que pela parte da manhã, né? No início da tarde. Isso, no início da tarde. Início da tarde, eu assisti. Temos ali em atualização casa. ou não, Juninho? Santa Maria tem atualização? Santa Maria não tem atualização ainda. 23,11%. Para quem está se ligando agora conosco na rede social ou no canal 19 da NET, 23,11% das eleições totalizadas, a apuração totalizada aqui em Santa Maria. Pozobon 58,55%, 16.662 votos. Sérgio Sequim 41,45%, 11.795. Esses números são aqui das 18 horas pontualmente. Brancos, nulos e abstenção já tem aí? Eu acho que só sai no final, né? Sai no Temos final. ainda uma parcial. Dos 31.704 votos apurados até agora, foram 1.769 nulos e 1.478 brancos. Né? Dos nulos são 5,58% e dos brancos 4,66%. Menos que no primeiro turno. Muito menos, porque se nós temos aí um quarto da eleição, nós tivemos um número bastante significativo de votos brancos e nulos, né? Sim, para cima de 8% no primeiro turno. Então acho que vem de encontro aquilo que eu falei na pergunta anterior, né, no papo anterior, de que talvez tenham muitos eleitores que não votaram no primeiro turno e acabaram vindo agora para votar, né? E só para retomar, né, que nós estávamos falando do número de candidatos a prefeito, né? Então, que eu acho que foi por causa dessa situação que eu 41,59%. Agora, e agora? Uma base. Telespectador, como diz aqueles outros, fecha em mim. Olha ali, fecha em mim. Fecha em mim, né, Janine, aqui, ó. 41,59% das urnas. 41,59%. Pozobon, 57,43%. Sérgio Sequim, 42,57%. Pozobon, 29.226%. Sérgio Sequim, 21.668%. Aumentou e bem a diferença. E segue, era de 5 mil, foi para 7 mil, né? E segue baixo o número de votos nulos e brancos. São 3.199 Vou repetir de nulos. novo, para você que tem, né, que está aí no carro, está no celular, no Verdade. televisor, né? Então eu vou repetir os números. 41,59% das sessões totalizadas às 18 horas e 10 Vai voltar minutos. o mil de volta, vai. Pozobon, Só cruzou na carteira. 29.226, um total do percentual de 57,43%. Sérgio Sequim, 21.668, 42,57%. Fala, Rui.
Eu vi que tu te mexeu na cadeira, assim. Sim, eu vi. Realmente com 41% e esses números, Tendência de subida. a tendência Vai chegar quase nos 18 aqueles. Por é aí. chegar quase... Fabiano, quase 50%, né? Quase 42, né? Dá 5 mil. Vai chegar ali, Rui, perto dos 10 mil a diferença. Seguindo essa... Mais? Será que vamos passar de mais? Sim, não tá 7 minutos que falasse agora? Tá. Quem tá na matemática aí, ó, faz aí, Janine, na tua calculadora pra gente dar um número Quanto bem que tá? certinho aí. Então ó. tá, vou fazendo aqui. Isso, 29,226. Tá aí o outro? 21,668. Ah, vai 8 dar mil mais, vai dar votos. mais. 8 mil Vai votos. vai 16 mil. Dobra e mais um pouco. sim. Vai dar uma diferença até Quase 20. Expressivo Ui. aí. quase 20. A pesquisa tá virada. Tá. Aliás, as pesquisas... 7.500. Gosta de pesquisa, Rui? Eu sou estudioso de pesquisa. Acabaram de me mandar aqui, ó. Diferença de 7.558 votos. Diferença 7.558 votos. É verdade. Eu brigo Agora, hoje nós estamos aqui, obviamente, ao vivo, não se sabe ainda o resultado, aí pode, eleição é um caso, né? Pode mudar tudo. Pode Tudo mudar pode tudo. mudar. Pode mudar Canoas tudo. mudou. Não. Mas vai ter que ter uma reflexão Não, vai muito mudar. grande para se falar sobre primeiro e segundo turno, hein, Rui? Sem dúvida. Sem dúvida. Sabe o que eu Porque acho? aí vem talvez no encontro daquilo Eu que acho nós que falamos. Será que os apoiamentos melhoraram ou pioraram? Eu acho o seguinte, ó, minha opinião. Fabiano? Minha opinião, eu acho que é minha opinião. Minha opinião. O que acontece? Com toda essa esculhambação que aconteceu no segundo turno, que se xingaram, fizeram um horror, eu acho que o próprio povo disse assim, não, vamos ter que ver o que está acontecendo e vamos ver dessa forma que o povo... Eu acho que essa troca de acusações, ela chamou tanto atenção que mobilizou o próprio povo para ir votar. Por isso que eu acho que diminuiu a questão da abstenção. Bom, os últimos números, então, estou repetindo agora para você que está nos acompanhando, enquanto a Janine até pesquisa, eu acho que Pelotas, Caxias e Canoas já está decidido. Canoas né? já está decidido, E já Porto já Alegre. eleito. 41,9%, 42% da apuração aqui em Santa Maria. Nós temos essa atualização última das 18 horas e 10 minutos. Pozobon 29.226, 57,43%. Sérgio Sequim 21.668, 21.668, um percentual de 42,57%. Candinho, te surpreende? Não. Honestamente, como sei que tu é um juiz, um cara de categoria. Não, talvez eu esperasse mais justo. Eu acho menos diferença. Mais justa essa diferença, menor. Mas eu tenho dito já há alguns dias, não é uma opinião de agora. Eu achava que o Jorge ganharia a eleição. Adiló é eleito prefeito em Caxias do Sul. Isso mesmo, 92,69% das sessões totalizadas. O Adiló, com 59,84% dos votos até o momento, já supera matematicamente o Pepe Vargas com 40,16%, então já não há chance de virada. Adiló eleito. Tudo bem. Eu acho assim, em relação à situação local, que essa mudança em relação ao primeiro turno se deve, assim como tem o antipetismo, tem um antibolsonarismo que é forte, que é arraigado, que está uma parcela considerável da população tem essa consciência, e eu acho que esses votos foram, ou outras pessoas votaram em branco, mas muito mais provavelmente votaram no Jorge, para não correr o risco, conforme eu ouvi pessoas dizer, de nós termos uma prefeitura no colo do senador Heinz e por aí, etc. Né, cara? Eu acho que... Eu não atribuo atribuo isso também, não. Eu atribuo mais ao desgaste que houve
Da acusação, das acusações. Na campanha. A campanha foi muito acusativa. Eu penso assim, além da baixaria quem dera nós termos um senador brigando por nós. Eu penso assim. Mas aí não é a questão de eventuais benefícios que possam resultar em termos, digamos, de recursos, investimentos, etc. É a questão ideológica mesmo. É a questão ideológica. Mas a esquerda vem perdendo espaço no Brasil inteiro. Então isso não seria suficiente para fazer essa diferença do jeito que está. Eu até acho que ela interfere. Mas visto os índices de aprovação do Bolsonaro, os índices de aprovação do Bolsonaro, 42%. Pessoal, vamos fazer um break. A gente talvez volte já na sequência com números mais atualizados, né? mais expressivos até o final da apuração. Você está conosco ao vivo aqui no canal 19, estamos na bancada de hoje ali em Apple, né, com nossos amigos Candinho, Rui Gifone, Andrei e também o Fabiano, a gente trocando um passe com vocês aqui, né? Hoje o jogo o time é grande. Então, nós temos um quadrado, meio campo de qualidade ali, né? Candinho é um volante de qualidade, sai bem, né? Sabe jogar, né? Mantém a bola ali, posse de bola, né? O Rui, eu não sei, eu olho pro Rui, o Rui tá assim, ele tá assim, ele tá dizendo, mas será que é verdade isso que tá acontecendo lá? Como é que ele tá lá, ó? Eu tô pensando o seguinte, o que o Rui... A partir da próxima eleição eu vou fazer consultoria. Estratégica para os candidatos. Não sei, eu gosto de fazer uma sacanagem assim, mas eu acho que o Andrei tá meio nervoso, eu não sei. Talvez acho que ele vai perder aquele troco aí que ele ganhou no primeiro turno. Eu acho, hein? Estou sendo cobrado. E o Fabiano fica só lá na retaguarda, só aguardando. Mas o jogo só quando acaba, né? O jogo só acaba quando final, né? Ademir, tu e o Marcelo, a gente vai pro break, o nosso intervalo é pá e bola. Nossos apoiadores culturais, sempre importante a gente valorizar, a gente volta já. Eleições Municipais 2020, cobertura especial da TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Posto de Molas Favarim. Luiz Favarim e Filhos Limitada desde 1969. Imobiliária Soma. Mais felicidade na sua vida. PRS Sistemas de Segurança. PRS, o cuidado que você merece. A CDL Santa Maria agora tem Banriponto. Pagamento de boletos, transferências, depósitos e consulta ao SCPC. Tudo em um só lugar. Na Astrogildo de Azevedo, 354. CISEPS, referência integrada em saúde para Santa Maria e região. Mega Café. Assistência técnica em insumos para todos os modelos de máquinas de café. Quatrum Soluções Empresariais. Quadrato, criando experiências.